Olá, já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Quarto Se Liga. É um prazer para nós estarmos aqui hoje com vocês. O meu nome é Maria Eduarda Minha Maria Clara. e nós seremos as mediadoras dessa live. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a qualquer momento, tanto sobre a atividade quanto sobre questões do Se Liga, vocês podem perguntar no formulário, no chat, que nós responderemos para vocês. Antes, né, de dar início, eu queria fazer um agradecimento em especial ao professor Hugo e à engenheira Ellen, que se disponibilizaram, deram tempo deles para estar aqui hoje com a gente e dar esse conteúdo. Também queria agradecer as nossas parcerias, as ligas acadêmicas da Faculdade de Engenharia, ao CEAS, à Politécnica, ao CREA Jovem, ao Projeto Caliandra e a todos os sinais envolvidos. Eu também queria pedir a todos que vocês se atentassem aos detalhes técnicos para o recebimento do certificado, que são check-in e check-out. O check-in é a inscrição que vocês já devem ter realizado no Event 3. Caso você ainda não realizou, não tem problema. Já deixamos o link no chat, é só você entrar, se inscrever e voltar para cá que vai dar certo. E, no final, nós disponibilizaremos um outro formulário para que vocês preencham com os seus dados pessoais e coloquem a palavra-chave. A palavra-chave vai ser disponibilizada durante o evento e esse questionário vocês só terão acesso em até 10 minutos após o término da live. Então, boa noite, pessoal. Nós agradecemos mais uma vez aos nossos palestrantes convidados de hoje, a engenheira ambiental Ellen de Camargos e ao professor Hugo, que vão estar batendo um papo hoje sobre a projeção do mercado de trabalho no mundo pós-pandemia. A Ellen ela é técnica em mineração pelo Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e engenheira ambiental pela Universidade Católica de Goiás e especialista em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Federal de Goiás. O professor Hugo ele é mestre em Engenharia do Meio Ambiente pela Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás e doutor em Ciências Ambientais. Ele também é orientador da Liga de Geoprocessamento, a LAGPRO, e professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir aí com os futuros os egressos, né? Bom, boa noite, pessoal. Antes de iniciar a nossa conversa, né, eu gostaria de agradecer, né, fazer um agradecimento aqui para Maria Clara, para Maria Eduarda, né, que são as nossas mediadoras, sabendo, né, do esforço hercúleo, né, que foi feito para poder produzir, né, esse material para vocês. Então, desde já eu agradeço muito vocês aí, viu, menino? O pessoal também da live, né, de toda a organização do evento, né, a nossa intérprete, e que nós tenhamos aí uma boa conversa aí durante a noite. Bom, e também, logicamente, né, agradecer a nossa convidada, né, a Ellen, né, por dispor do seu tempo, né, e eu acho que vai ser uma conversa muito rica, né, pelo fato da gente trazer aqui um lado, né, da profissão de vocês, né, da engenharia ambiental, que é pouco falado, né, que é sobre aí a parte de ferrovias, né. Então, acho que vai ser uma conversa muito interessante. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu queria só fazer aqui um adendo, né, e falar um pouco sobre a questão do surgimento, né, da profissão, né, do engenheiro ambiental, né? De onde que surgiu essa necessidade, né? De onde que veio, né, esse profissional? Então a gente sabe que no passado o Brasil ele teve uma tratativa um pouco diferente, né, com a natureza, né? A gente teve ali fases, né, dessa tratativa ambiental que passaram desde o Brasil colônia, né, até os tempos de hoje. Então, no Brasil colônia, a gente tinha a natureza como algo praticamente inexplorado, né? E era uma natureza, né, que poderia ser devastada naquela época, porque na visão dos colonizadores, né, aquilo não causaria nenhum problema ambiental, né?
Então, foi uma época de devastação total, né? E não se tinha essa preocupação. Um pouco mais à frente, né, a gente partiu aí para o Brasil da década de 60 a 80, né? Nós tivemos aí o governo militar, e o governo militar ele trouxe, né, um início de perspectiva, né, dos primeiros marcos regulatórios, né, da tratativa ambiental, né, como uma preocupação, né, de pelo menos regular esse meio ambiente, né, que vinha sendo tratado aí como mercadoria, né, e foi aí que surgiu também, né, o nosso Código Florestal. A partir daí, a gente tem aí a década de 80, né, que veio com um amparo mais integrado, né, da questão ambiental, né, e os primeiros cursos, né, da engenharia ambiental começaram a surgir na década de 90, né, que aí foi criado um primeiro curso, né, de engenharia ambiental em 1992 na Faculdade de Tocantins, de Palmas, né, e a partir daí os cursos começaram a surgir, né, no Brasil. Então, com base nesse contexto inicial, a gente tem aí uma pressão, né, que a gente viu, uma pressão da sociedade, né, uma pressão normativa e uma pressão de mercado, né, e isso a gente tem hoje, né, refletido nas relações aí com o meio ambiente e as situações políticas que a gente vive, né. Então, com base nisso, eu gostaria de apresentar aqui a nossa convidada, né, a convidada Ellen, e perguntar para ela um pouco da experiência, né, que ela teve, né, na sua formação, né, que ela nos contasse aí quais foram os desafios, né, Ellen, da sua formação na universidade, se você participou de alguma liga acadêmica, né, qual que foi o contexto, né, da sua história? Você poderia nos contar um pouco, por favor? Sim, eu vou voltar um pouco antes de fazer o vestibular. Eu não fazia ideia do que eu queria. Aí eu fiz vestibular de geografia, eu fiz história, eu fiz vários, direito, enfim. E aí passei um tempo sem estudar e me falaram de um curso técnico no Cefet, que foi a mineração. Fiz a mineração, me apaixonei pela área e fui trabalhar. Só que na mineração tinha uma coisa de rodar turno, que para mim nunca funcionou. Eu acho que a noite é feita para dormir, não para trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar sobre o que eu poderia fazer para continuar na mineração, mas que eu não rodasse turno. E aí foi quando surgiu a engenharia ambiental na minha vida. Eu fiz o vestibular na PUC em 2005. As pessoas me perguntavam por que eu estava fazendo isso, porque não era sempre, na verdade, naquela época era o curso do futuro, mas para mim já era o curso do presente, porque eu já tinha para onde eu queria trabalhar, que eram nas minerações. E aí, no meu primeiro semestre, foi muito engraçado, porque eu não estava preparada para mineração não, para engenharia. Eu reprovei num monte de matéria, e aí foi meu primeiro desafio dentro da profissão, porque eu reprovei, me assustei, tranquei o curso por 1 ano e meio. E quando eu voltei disposta a estudar, que aí eu voltei para a PUC, e fazendo também o técnico em geoprocessamento, tecnólogo em geoprocessamento. Aí eu realmente eu estudava o dia inteiro, o tempo todo, que eu fazia 12 matérias por semestre. E aí, quando foi em 2010, eu terminei a PUC, colei grau em abril de 2011, eu estava estagiando, aí eles me contrataram e veio o segundo desafio na engenharia, porque eles me contrataram, mas com 1 mês de contratação, eles disseram que não dava certo e me mandaram embora. E eu fiquei arrasada. Aí demorou um tempo, o meu próximo emprego que eu arrumei, e aí foi numa mineração, já foi eu até fiz uma cola aqui para eu não errar a data, em junho de 2012, quer dizer, eu parei em abril de 2011, em junho de 2012 eu arrumei outro emprego. E assim, não desisti. Naquela época era difícil, hoje em dia é muito mais fácil.
Mas eu não desisti, corri atrás, e aí fui para uma mineração no sul do Pará, em Conceição do Araguaia. E era um negócio diferente, porque eu só tinha trabalhado até então com exploração mineral. E aí no sul do Pará eu fui para pesquisa mineral, que foi também excelente, adorei. E aí a empresa chegou em 2013, final de 2012, não, 2014, 13 e 14, final de 2013, início de 2014, crise econômica. Aí em janeiro de 2014 eu fui desligada da pesquisa mineral e mais ou menos em março de 2014 eu comecei a trabalhar numa consultoria em Goiânia. Em setembro, aí eu estava trabalhando como técnica, que também é uma coisa que eu acho que a gente não tem que se apegar muito, não. Eu nunca tive apego às questões de título. Eu queria estar trabalhando na área. O título que estava, se fosse o técnico que tinha para aquele momento, eu aceitava, e aí eu ia progredindo, e foi o que eu fiz nessa consultoria. Eu comecei como técnica em março, em setembro eu era gerente da consultoria. E aí, não só dessa consultoria, como da parceira dessa consultoria. Então, eu gerenciava 2 escritórios de consultoria. Quando foi isso em setembro, né? Eu fui promovida. Quando foi mais ou menos no meio de outubro, eu fui convidada para trabalhar na ferrovia. Aí eu aceitei, mas com a condição de deixar as consultorias organizadas, né? Porque eu tinha acabado de assumir, eu não queria deixar as coisas pelo meio do caminho. Então, em janeiro de 2015, eu me desliguei das consultorias e passei a ser especialista em meio ambiente na ferrovia. E aqui estou até hoje. E é um mundo de coisas, diariamente aprendendo. Com certeza, né, Eli? É uma trajetória, assim, dura, né? E muitas vezes, né, as pessoas desistem no meio do caminho, né? Às vezes uma área que ela está tendo ali uma certa dificuldade, ela acaba, eu vou fazer outro curso porque isso aqui não dá certo e tal, né? Então, a gente tem que ter persistência, né? E você demonstrou persistência, né? E resiliência na área, né? Agora eu queria... Pode falar, fica à vontade. É por isso que eu comecei lá de trás, para mostrar que tem que ter persistência, mas não é só na engenharia ambiental isso, tá? Uhum. Todas as áreas, você tem que ter persistência. Não adianta achar que, eu formei, agora eu tenho o meu diploma e pronto, vou ser contratada como engenheira, porque eu já tenho meu diploma de engenheira. Não. Todo mundo tem que ter persistência, tem que ir atrás, todo mundo tem que começar de baixo, até para juntar a experiência com o conhecimento acadêmico. Exatamente. Concordo plenamente. Assim, uma outra questão que eu penso que dificulta muito, né, é a questão da gente viver num país que é muito misógino, né? Existe uma dificuldade muito grande, né, das pessoas aceitarem, né, que uma mulher, né, tome frente das coisas, né, que lidere uma equipe e tudo mais, né? Lido com isso diariamente. Exatamente, é isso que eu ia te perguntar agora, né? Como que foi essa experiência para você, né, tendo em vista, né, essas questões aí? Assim, em todas as empresas que eu trabalhei, eu tive um ou outro problema com, principalmente, o machismo. Aqui não é diferente, eu trabalho com engenheiros, uns senhores, que acham que são os donos da verdade, que sabem tudo, que é só gritar e vai todo mundo obedecer. É muito complicado. É muito complicado, mas eu aprendi na mineração com um gerente que eu tive lá, um ditado que a gente não deve entrar em bola dividida. E eu levo isso para a vida. Então, assim, em vez de ficar discutindo, eu normalmente provo para eles que eles estão errados. E eu deixo eles entenderem isso como se eu não tivesse ensinado. Mas acontece exatamente isso. Tem diversos exemplos disso, sabe? Por questões de licenciamento ou por questões assim, rola muito na questão
principalmente do licenciamento, porque é obra e é obra linear e não para. As pessoas querem executar a obra sem esperar o regulatório, que é o licenciamento, que ele é diário. Diariamente você tem a necessidade de licenciar alguma coisa para a execução dessa obra. E diariamente a gente tem essas discussões, onde eu falo, não, mas a gente tem que fazer. Ah, mas nunca precisou, não sei o que. Eu falei, olha, a gente faz o seguinte, que é um dos exemplos que eu faço. Você me manda um e-mail dizendo que a gente não vai precisar licenciar. Eu guardo esse e-mail. Quando chegar a multa, eu te entrego a multa e o seu e-mail dizendo que a gente não precisava e você resolve. Pronto. Com certeza. Porque diariamente a gente tem que provar. A mulher diariamente tem que provar que ela sabe o que ela está falando. E sem contar também as questões salariais, né? A gente ainda vai entrar nessa seara. Eu trouxe aqui uma pesquisa que eu vou disponibilizar aqui depois, né? Um site. E a gente vê que, às vezes, você tem uma engenheira, né? Uma mulher e um engenheiro, homem, né? Os dois com experiências compatíveis, né? E, às vezes, você tem um salário melhor das mulheres, né? Por que isso, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser vencida, né, no país, Com né? certeza. É Com uma certeza. coisa complicada. E fora que a gente trabalha, assim, pelo menos aqui, eu tenho uma equipe de 13 pessoas, mais ou menos. Eu tenho mulheres e tenho homens. Mas tem mulheres que elas precisam trabalhar o triplo do que os homens trabalham para provar que elas são capazes. E mesmo assim, não são valorizadas tanto quanto. Pois é, complicado. Deixa eu te falar, Helen, no caso da Liga, né, como a gente está num evento aí de ligas acadêmicas, você Sim. teve alguma experiência com ligas na Católica, na PUC? Na PUC, a gente tinha, eu nem sei te dizer se é a mesma coisa entre Liga e CA. Uhum. Na PUC a Não, gente tinha geralmente CA. E aí eu ajudava em algumas coisas, porque esse negócio de fazer duas faculdades, além de fazer as duas faculdades, eu estagiava. Era uma correria. Então eu não participava muito assim dos eventos da universidade. Quando eu tranquei o IF, em 2009, eu dei uma estafa por conta das duas universidades e o estágio. Aí eu decidi trancar uma das universidades. Tranquei o IF. Quando eu tranquei o IF, eu decidi fazer um evento na PUC que fosse lá, era uma semana de. Eu me esqueci o nome agora, mas era uma semana onde tinham várias palestras para falar do curso, para mostrar áreas que as pessoas podiam se especializar, enfim. E o meu coordenador da época, ele não acreditava que o pessoal da ambiental tivesse interesse. Eu fui conversar com ele para a gente ver algumas pessoas para dar palestra e tal. Ele falou: não, vocês não têm interesse de participar dessas coisas, não. A gente sempre faz e vocês não participam. Aí eu falei para ele: não, tudo bem, então me deixa organizar, você vai ver se o pessoal não vai participar. E aí foi o único evento que eu realmente participei e organizei. E aí a gente teve muita participação. Foi muito bom. É interessante, né, porque a Liga, né, ela tem uma função, né, de mostrar para os calouros, né, como que é a questão da profissão, né, e tudo mais, né. E ela tem uma importância, assim, vital, né, no meu ver, na universidade, né. Quando a gente coloca aí os eventos, né, e a gente vê a participação massiva dos alunos, né, a gente observa a importância, né, desses eventos ocorrerem, né. Com certeza. Então, porque esclarece muitas vezes, muitas dúvidas que as pessoas têm, né, e evita até a evasão do curso, né, porque muitas vezes o pessoal não entende algumas questões e por conta dessas dúvidas, né, eles acabam evadindo, né. Então, Verdade. tem essa importância aí. Vamos continuar a nossa conversa agora, entrando assim na parte mais técnica do seu trabalho atual, né? Sim. Só que antes de entrar nessa parte, eu gostaria de trazer aqui umas informações, né, que eu separei,
e aí eu já te passo a palavra, certo? Certo. Então, eu queria mostrar aqui um pouco sobre a questão, por exemplo, das ferrovias no Brasil, né? Então, a gente tem aqui primeiro o comparativo, né? Esse comparativo aqui, a gente tem a hidrovia, a ferrovia e a rodovia. Então, são meios de transporte diferentes que a gente tem. E aqui mostra, né, a quantidade, né, em toneladas que esses meios de transporte poderiam, né, carregar. Então, a gente tem aqui na hidrovia, né, um comboio, né, com 6.000 toneladas, 150 metros de comprimento e 4 chatas, né, empurrador. Na ferrovia, a gente teria que ter aqui 2,9 comboios, né, com 86 vagões de 70 toneladas, 1,7 quilômetros, e a rodovia com 172 carretas e 35 toneladas bitrem graneleiras. Então, o que a gente tira aqui dessa primeira figura? Né? A gente percebe que, notoriamente, né, a questão do transporte rodoviário, ele traz um prejuízo enorme, né, para o meio ambiente em relação aos outros meios de transporte, né? Então, a gente segue aqui com a hidrovia, ferrovia e rodovia, né, com a questão do consumo de combustível, né, para transportar 1 tonelada de carga por 1.000 quilômetros. Então, a gente tem aqui que na hidrovia 4 litros, ferrovia 6 litros e na rodovia 15 litros. Emissão de CO2 para transportar 1 tonelada por 1.000 quilômetros. Então, a gente tem na hidrovia 74 gramas, né? Na ferrovia 104 e na rodovia 219 gramas. Então, a gente percebe aqui que é praticamente o dobro, né, da ferrovia. Custo aproximado, né, da construção 1 quilômetro de infraestrutura. E esse dado aqui eu peguei desse autor aqui, e aí se tiver alguma coisa estranha, depois você me corrige, por favor. Então temos aqui a hidrovia, né, 34 mil dólares, a ferrovia 1,4 milhão, isso a gente tratando de 1 quilômetro, né? E a rodovia 440 mil, né? Então a gente tem aí uma diferença, mas isso pode ser balizado, eu considero, pelo custo-benefício. E aí a gente entra na questão da produção desse transporte ferroviário, né? Então a gente teve aí um aumento de 30% de 2006 para 2016. No entanto, a gente tem 42% dessa malha que já é pequena, né? Em plena operação, e 58% ela não é utilizada, ou é subutilizada, né? Ou está abandonada. Então a gente percebe aí, né, a falta de gestão, né, e a má utilização desse recurso que é tão importante para o país, né? E além disso, a gente tem aqui também a ocupação do território, né? Então, se a gente considerar o território do Brasil, comparando ele com os Estados Unidos, a diferença é muito grande, né? Só que fazer essa comparação com um país desenvolvido talvez seja injusto. Então, vamos fazer essa comparação com um país aqui mesmo da América Latina, né? A Argentina, por exemplo. E a gente tem aqui uma quantidade, né, praticamente quase 3 vezes maior, né, do que o Brasil. Então, o que a gente tira disso aí? A questão da ferrovia, né, no Brasil, se a gente fazer uma comparação com a Argentina, que tem uma área, né, uma área geográfica, né, até 3 vezes, aproximadamente 3 vezes menor do que a área do Brasil, e eles têm uma densidade ferroviária, né, 4 vezes maior do que o Brasil, né? Então isso, né, reflete a falta de investimento que o nosso país tem nas ferrovias, né? Então essa questão é um pouco complicada, porque se a gente já conhece, né, todos os recursos, né, para poder melhorar a nosso escoamento de carga, né, e tudo mais, qual que é o problema, né, que está acontecendo? Por que isso não é levado em conta, né, e por que isso
não segue à frente, né? Eu queria saber, antes de você falar um pouco, né, sobre o seu trabalho atual, qual que é a sua opinião, né? Falta de investimento, falta de interesse do governo. Exatamente. A empresa que eu trabalho é uma concessão. Uma concessão, ela, na verdade, ela é parte do governo e parte da iniciativa privada. O governo ele não faz nenhum investimento na empresa desde 2015. Olha aí. Aí Então, complica, né? Porque sem investimento fica complicado, porque as obras elas são muito caras, né? exatamente. São muito caras. Essa obra mesmo que a gente executa aqui no Nordeste, ela ainda precisa de 6 bi para ser concluída. Olha só. Então a gente está falando aí da cifra bilionária, né? É, E essa não, bilionária, ela geralmente ela não funciona, né? Só com investimento privado, por exemplo, né? não, Ou ela teria que ter um investimento, né? Ou uma outra forma de financiamento, né? exatamente. Não tem como o recurso sair de uma única fonte. A fonte não consegue suprir a necessidade. Uma obra para implantação de uma ferrovia é, são bilhões, né? É muita coisa, é gigantesco. Quando você pensa na execução, sei lá, uma mineração, é local, você tem muros. Uma ferrovia, você não tem muros, ele é linear. Na obra mesmo que a gente está executando aqui no Nordeste, são 1.480 quilômetros de ferrovia. Então, são 1.480 quilômetros de vegetação, de fauna, de população, são diversos municípios. É. Aí a gente fica pensando aí no trabalho, né, do engenheiro ambiental, na parte de licenciamento, né, por onde passa, né, esses trilhos, né. Então ali cada trecho, né, eu penso que vocês devem ter ali um trabalho enorme, né, ambiente, a desapropriação de algumas áreas, né, que às vezes é preciso fazer, né. Exatamente. A nossa obra, ela começou em 2006, mais ou menos. A gente, como a gente tem o governo como parceiro, dentro da concessão, a responsabilidade da desapropriação ficou com o governo, e o governo delegou isso para os estados. Então, a gente tem parte, a obra, eu acho que é melhor eu mostrar aqui, né, o mapa para ficar mais fácil para o Fica à pessoal. vontade, fica à vontade. Deixa eu mostrar aqui na. Tá dando para ver? Sim. Pronto. Essa aqui é a malha que foi concedida. Essa em vermelho e essa em azul claro. Dentro dessa malha concedida, o parceiro de negócio, ele propôs a construção dessa outra malha, que é esse azul escuro. Então, a gente tem a Ferrovia Transnordestina, que está em vermelho, e a Transnordestina Logística, que é a obra. E a gente tem essa outra malha em azul claro, que faz parte da concessão, que é a Ferrovia Transnordestina, mas que ela está em devolução, porque ela não tem demanda de carga. Então, essa malha em operação hoje, a gente transporta minério, cimento, a gente transporta derivados de petróleo, a gente transporta clinker, enfim, tem diversos produtos que a gente transporta. E ela sai de Fortaleza a São Luís, do Porto do Mucuripe ou do Porto do Pecém, vai para São Luís. Essa é uma das empresas que eu trabalho. Essa empresa, ela foi implantada há uns 100 anos. Então, é um desafio trabalhar numa ferrovia que tem mais de 100 anos. Então, ela tem dormentes de madeira, por exemplo, diferente da que a gente está construindo, que os dormentes são de concreto.
Então, qualquer fogo, como ontem a gente teve um incêndio, queima os dormentes. E queimar um dormente, principalmente para a questão ambiental, não só a queima é um problema, mas o risco de tombamento desses vagões. Exatamente. Então, aqui eu trouxe uma comparação muito próximo daquilo que você mostrou, Hugo. Aqui eu estou mostrando que um vagão meu, de um graneleiro, que ele comporta 100 toneladas de carga, ele substitui 357 caminhões. Pois é. Então, aí voltando para... Aqui também é só uma ideia de já que eu mostrei, né, que a ferrovia é uma ferrovia com mais de 100 anos, e a gente está trocando os dormentes de concreto por dormentes de madeira, a ideia é que a gente consiga melhorar a velocidade de cruzeiro dentro dessa ferrovia, para que a gente consiga transportar mais. Então, hoje, eu tenho aqui locais entre, por exemplo, aqui o quilômetro 39 e o quilômetro 58, que eu só consigo rodar a 10 quilômetros por hora, justamente pela situação da malha ferroviária. E a gente está fazendo essa revitalização nessa malha, também com o dinheiro do parceiro privado, tá? Sem repasse do governo. E aí, com essa revitalização, a ideia é que a gente consiga rodar 50 km por hora em todos esses quilômetros, do 26 ao 70, que é um projeto que a gente tem a ideia de concluir ele até o final do ano. É muito legal, né? Isso seria uma visão da FTL, que é uma das empresas. Aí vem para a TLSA, que é a obra. Então, a obra ela sai de Eliseu Martins, que é no centro-sul, ali do Piauí, e leva a ideia que a gente tenha ferrovia para o porto de Recife, que é Suape, e para o porto do Pecém, que é em Fortaleza. Aí, nesse caso aqui, da ferrovia transnordestina, hoje, a gente tem concluído esse trecho que está em verde, que foi o que começou em 2006. Então, a gente tem aqui um trecho que a gente dividiu a malha da transnordestina em alguns trechos. Tem o MT, o TS, o SMV, enfim, são nomenclaturas para a gente separar. Tudo isso aqui que está em verde, a gente já tem superestrutura. O que está em azul é onde a gente tem obra hoje, que essa obra ela foi retomada no final do ano passado com o recurso do parceiro privado. Foi investido 257 milhões, que a gente está esticando até hoje para ver se consegue o apoio do governo para que entre mais recursos e a gente consiga concluir essa obra. Como eu disse, a gente precisa aí de 6 bilhões para concluir a obra toda, e aí seria toda essa malha do mapa. E aqui é uma fotinha mostrando a ferrovia pronta, com dormente de concreto. Mais uma paisagem espetacular, né? Mais a título de curiosidade mesmo. Isso aqui no Nordeste. É muito legal, né? Muito bacana. E assim, o Brasil ele ganha com isso, né? Porque se você aumenta a velocidade de escoamento da produção, o que acontece é você conseguir escoar mais a produção, né? Com maior velocidade. Com certeza. A gente, em 2019, a gente conseguiu transportar 2,2 milhões de toneladas de produtos, setor minério, celulose, combustível, quer dizer, isso com toda a limitação que a gente ainda tem, que é uma malha antiga, a nossa velocidade de cruzeiro não é uma velocidade muito alta, a gente tem diversas cidades que se aglomeraram em volta dessa ferrovia, falando de FTL, né? Aqui liga Fortaleza ao Maranhão. Então, são diversas cidades que elas cresceram em volta dessa ferrovia, o que limita mais ainda a nossa velocidade, porque tem sempre um risco agregado, né, ao transporte ferroviário e às pessoas muito próximo dessa via.
E mesmo assim, a gente ainda conseguiu transportar 2,2 milhões de toneladas. Muita, que o custo ambiental disso também, né, é muito grande, né, porque uma vez que você tem a ferrovia, né, transportando essa grande quantidade de coisas, né, e aí você tira, né, o transporte rodoviário, você está tirando aí toneladas e toneladas de CO2 da atmosfera, né, fora a poluição que é gerada ali do contato dos pneus com o asfalto, né, que gera aquele resíduo, né, que é carreado ali para os rios, né, Com contaminando aí as nossas águas, né. Com certeza. Além do desgaste da rodovia, que aí implica em recapeamento, enfim. Realmente o ganho ambiental, ele é gigante. Pois é. Eu acho que o pessoal da engenharia ambiental deveria aí formar um grupo, né, e exigir do governo, né, que essas coisas elas comecem a funcionar, né? Porque aí falando aí um pouco aí da pós-pandemia, né, eu acho que uma coisa que ficou muito clara, né, é que esse foi um dos primeiros, né, problemas que a gente vai enfrentar aí da humanidade, né? O próximo grande problema, e um problema que a gente já vem enfrentando, é a questão das mudanças climáticas, que no momento as pessoas ainda não entendem muito bem, ou às vezes não percebem, né, que essa mudança ela já está ocorrendo, e que no futuro, né, um futuro próximo, a gente vai ter muitos problemas relacionados a isso, né? Então, a produção, né, o escoamento dessa produção e tudo mais, ela vai ter que levar em consideração a questão ambiental, né? Com E certeza. A isso, produção consciente, o escoamento de forma limpa, precisa ser levado em exatamente, consideração. exatamente, né? Você deixou aqui até um videozinho, né? Vamos passar aqui rapidinho esse vídeo, só para o pessoal ter uma ideia, né, do que é essa obra, né? Vamos. Bom, então a gente percebe aí que realmente é uma obra faraônica, né? É. E aproveitando esse gancho, né? Eu acho que é interessante, o pessoal deve estar curioso, né? Muitas vezes, para saber, bom,
E aí? E o mercado de trabalho? E o engenheiro ambiental, onde que ele se encaixa, né? Vamos pegar esse exemplo aí da ferrovia e vamos primeiro, né, falar aqui um pouco sobre as atribuições, né, do engenheiro ambiental. Então a gente tem aqui que os engenheiros ambientais, né, eles são regulados aqui as atribuições pelo CREA, CONFEA, né? E aí a gente tem aqui as atividades, né, que o engenheiro ambiental dá. Então a gente tem aqui 18 atividades gerais, né, dos engenheiros. Dentre essas atividades, a gente tem aí atividade de supervisão, coordenação, orientação técnica, estudo e planejamento, projeto, estudo de viabilidade, assistência, assessoria, consultoria, direção de obra, vistoria, PEMPEM. Então, é um leque muito grande, né, que acontece aí, né, na atuação dos engenheiros, né. E aí o que a gente questiona é o seguinte, né, o engenheiro recém-formado, ele chega numa obra igual essa, né, e aí ele pensa, não só essa obra, mas a gente poderia colocar também outros locais, né, ele deve se perguntar assim, eu vou atuar aonde, né? E aí eu sempre falo, né, a atuação você tem que tentar procurar, geralmente, uma área que mais lhe agrade, né? Com Então, certeza. assim, ou então que os ventos o levem, né? Porque muitas vezes não é do jeito que a gente quer, né? Muitas vezes os ventos levam a gente em algumas direções, né? Aí, no É, caso, o que você poderia falar para o pessoal, né? Você que está vivendo aí numa obra faraônica igual essa, né? Como que você visualiza, né? Os profissionais de engenharia ambiental nesse ambiente, né? olha, na minha equipe eu tenho um engenheiro recém-formado, na verdade ele nem formou ainda, que ele não colou grau, mas eu já contratei ele. E ele é responsável por cuidar tanto dos resíduos gerados pela ferrovia em operação, quanto ocorrências ambientais. Então, tudo que é ocorrência, aconteceu qualquer tipo de acidente, ele é o responsável por ir até a área, por informar o pessoal que está no atendimento, porque o que acontece? O pessoal do meio ambiente, em empresas como a ferrovia, ele é muito consultivo. Então, quando acontece uma ocorrência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir até a área, avaliar e informar as pessoas que estão ali como elas devem proceder. Então, se teve uma contaminação do solo, eu preciso. Quais são os produtos que eu preciso colocar ali? Uma manta, uma serração, algo. Eu preciso fazer uma barreira para esse líquido, digamos que seja combustível, a gente transporta combustível. Esse líquido ele tem uma drenagem aqui próximo e eu preciso barrar esse líquido para ele não alcançar essa drenagem. Então, como é que faz? Então, o engenheiro ambiental, esse meu engenheiro, ele trata disso. Ele é o responsável por isso, de acompanhar, ele indica o que precisa ser feito para remediar, então ele trabalha na remediação de contaminação, e ele também destina todo o resíduo, tanto gerado pela ocorrência, quanto o resíduo de manutenção diária. A gente tem oficinas espalhadas em 3 estados, e ele ele é responsável por destinar esse resíduo com a ajuda de 2 outros técnicos, que ficam nos outros pátios que a gente tem. Então, a gente tem esse engenheiro, a gente tem mais 3 outros engenheiros. Eu tenho uma engenheira que ela é especialista em escrita e validação de informação. Por quê? Eu tenho um plano básico ambiental vigente para a obra, que ele precisa ser atendido. O que é o plano básico? São programas que eu preciso implantar durante a execução da obra. E para eu preciso implantar esses programas, executar e mostrar para o IBAMA que eu estou executando. E eu mostro para o IBAMA que eu estou executando, apresentando relatórios. Os relatórios precisam ir com evidências. Então, uma das minhas engenheiras, ela valida todas as evidências e constrói os relatórios. Os nossos relatórios aí parecem bíblias, eles têm
500 páginas, 600 páginas, mais ou menos. Um trabalho hercúleo, né? A gente escreve muito, que é uma das coisas que a gente precisa desenvolver bem. Eu tenho uma outra engenheira, outros 2 engenheiros que eles ficam na obra. Então, um fica no Ceará e outro fica no Piauí. O que eles fazem? Eles fazem gestão de obra. Então, eles ficam correndo a obra o tempo todo. Correndo, quando eu falo, é acompanhando. Como ela é linear, então eles precisam ir na frente de obra, ver se o resíduo está sendo destinado corretamente, ver se tem banheiro químico, se a desentupidora está passando para retirar o efluente, se essa desentupidora está destinando corretamente o efluente, se não está, a obra está chegando em algum curso hídrico, se esse curso hídrico tem água, se essa água eu preciso avaliar. Então, eles são responsáveis por fazer gestão disso. Como é que a gente faz gestão? A gente tem um programa, a gente implantou, que a gente abre relatórios de inspeção. Então, diariamente, o engenheiro está abrindo relatórios de inspeção e dando baixa em outros relatórios de inspeção, que também é escrevendo. E fora todas as outras coisas que a gente tem que fazer diária, treinar o pessoal, atualizar um procedimento, porque tudo que a gente faz aqui, a gente faz pautado em procedimentos, para que todo mundo tenha conhecimento do começo, meio e fim do trabalho. Então, atualizar um procedimento, abrir o relatório, finalizar o relatório de inspeção, escrever por exemplo, eu cheguei numa drenagem que, na verdade, cheguei num acúmulo de água, choveu, acumulou água, e aí essa água ela tem ligação com uma drenagem. E aí acumulou água no caminho de serviço. Como é que eu faço? Normalmente a gente faz uma outorga para captar essa água. E aí o que eu preciso para fazer essa outorga? Então, os meninos vão lá, eles coletam as informações, eles mandam as fichas para a gente aqui em Fortaleza entra com o processo para outorgar, para captar aquela água. É muita coisa, não tem assim definido, o engenheiro vai fazer só isso. O engenheiro, ele é praticamente pau para toda a obra. Exatamente. É muito amplo, né, o espectro, né, de atuação desse profissional, né? E aí, assim, a gente já está chegando aqui a 50 minutos, né, a conversa está muito tocar num ponto aqui que eu acho que todo mundo fica querendo saber, né, que é a questão salarial, né? Então, assim, trabalho tem muito, né? Então a gente percebe aí que é um trabalho árduo, né? A responsabilidade também é uma responsabilidade grande, porque a pessoa ela vai estar gerando aquele relatório, vai estar colocando o nome dela, né, como responsável, assinando ali a sua anotação de responsabilidade técnica, né? Então, mas e como que está o mercado de trabalho? E aí eu fiz uma pesquisa aqui no site, né? E esse site ele traz aqui um trabalho, no caso a pesquisa com 400, deixa eu pegar aqui, 462, né, profissionais aí no ramo, né? E eles colocaram aqui a média de 42 horas, né? E eles encontraram a média salarial de R$ 6.518, né? E é interessante que eles vão divisões salariais com base no salário bruto, no cargo e remuneração por período. Então, tem aqui o salário mensal, anual, por semana, e a gente percebe aqui, né, o piso salarial de 5.900 e pouco, uma média de 6.500, uma mediana, né, de 5.600. A gente tem aqui também nas principais cidades, né, e aí a gente observa que uma jornada de trabalho aí, né, praticamente uma média em 2 horas, né? A gente tem os maiores pisos, né, sendo pagos aí em Santa Catarina, né, em Florianópolis, seguidos aí de Manaus, né, e Belo Horizonte, né? A gente tem aqui também uma tabela de salários do cargo por estado, né? Então,
o estado aí, a média que apresenta a maior média salarial é basicamente aqui o Amazonas, né? E aqui a gente tem, é o Amazonas, né? E a gente tem aqui também a tabela de salário por tipo de empresa, né? Então a gente tem aí serviço de engenharia, né, construção de edifício, captação e tratamento e distribuição de água, dentre outros, né, cultivo de soja, serviço de cartografia, né? E a média salarial, né, entre essas empresas, né, a gente tem aqui valores, né, que variam aí desde 3 mil e poucos reais até 8.400, né, que seria o ramo aqui de escritório e apoio administrativo. Salário inicial para recém-formado, engenharia ambiental, né? Então esse salário inicial aí dessa amostra, né, que foi coletada dos 400 e poucos profissionais, foi de 3.953. A gente tem aqui também a questão, né, da jornada de trabalho, né, do salário por jornada de trabalho. E aqui a gente tem uma coisa interessante. A gente percebe que nem sempre o aumento dessa jornada de trabalho vai trazer maiores salários. Então a gente tem aqui uma jornada de 44 horas com salário médio de 6.175 e aqui a gente tem uma jornada de 40 horas com um salário maior, né? Então, eu acho que depende muito, né, da execução, né, do trabalho, aonde que esse trabalho está sendo feito, né? De Principalmente outras, o exatamente, de outras variáveis, né? Então são muitas variáveis que aqui a gente tem também a pesquisa por tempo de trabalho, né? No caso, um engenheiro júnior, pleno e sênior, né? Então a gente observa aqui que para micro, pequenas, médias e grandes empresas, né? E aí a gente tem aqui para as grandes empresas os maiores salários, né? As médias, né? Muitas vezes podem até superar as grandes empresas. Isso depende também, né? Mas em média fica aproximado, né? Os valores aí dos salários, né? E, logicamente, os engenheiros sêniores, né, com mais de 6 anos de empresa, é que tem os maiores valores, né, salariais, né. Aí tem outras informações aqui, é bem interessante esse site, né, que ele mostra aqui com detalhes, né, toda a questão aqui dessa pesquisa salarial, né. E aqui eu queria mostrar para você essa parte aqui da pesquisa de salário por gênero, né. Então, quer dizer, a gente tem aqui um gráfico, né, que mostra para a gente que as mulheres 48,9%, né, e os homens 51,1%, né. Então, a média salarial das mulheres, ela é mais baixa do que a dos homens, né. Então, uma mulher que desempenha uma função aí de 41 horas, né, ela tem aqui vencimentos médios de 6.160 reais, enquanto que os homens com 42 horas já têm um salário aqui de 7.061 reais, né? Bom, então, trazendo esse panorama, né, da questão salarial, uma coisa que fica muito evidente é que no país não está sendo respeitada a questão do piso, né? O piso salarial, ele é preconizado aí para 40 horas de trabalho de 8 salários e meio, né? O que daria aí próximo de 10 mil reais. Ali na pesquisa, o que a gente viu, né, o estado que chega mais próximo disso é Santa Catarina, né? Então a gente tem ali a cidade de Florianópolis que chega mais próximo desse valor, né? Verdade. Então, nesse aspecto aí, pelas experiências que você passou, você também percebeu isso? Sim, eu comecei, na verdade, porque quando a gente, pelo menos na minha época, quando eu formei, aí
tipo um introdutório no CREA, né? Você ia lá, tinha uma palestra onde eles falavam como que a gente tinha que proceder e tal. E lá eles já falavam, você tem que, seu salário tem que ser 8,5 salários mínimos para 44 horas semanais. O primeiro trabalho que eu consegui, eles só me queriam meio período como engenheira, e o restante do tempo era para trabalhar com geoprocessamento. E o que eles me ofereceram não chegava nem perto disso, mesmo que fosse meio período. Mas eu precisava de experiência. Eu falei, ok. E foi assim por vários trabalhos. Tenho diversos amigos em Goiânia que trabalham como engenheiros ambientais, com consultoria, e também não recebem o piso. O que faz diferença nos casos de consultoria é porque normalmente você tem uma participação nos projetos protocolados, uma coisa assim. Mas eu vim vim balizar o meu salário, meu salário foi ser de acordo com o CREA preconiza, depois que eu vim para a ferrovia. Que aí, eu formei em 2010, depois de 5 anos de formada. Isso aí leva um tempo, né? Infelizmente, a gente não tem, né, essa questão do respeito ao piso, né? Não, que eu acho que deveria ter, né? Falta muita fiscalização. Exatamente. E às vezes também até uma atitude por parte da pessoa que está se submetendo àquele tipo de trabalho. A gente entende, né, que a pessoa ela vai se submeter no início porque ela quer trabalhar, quer pegar a experiência, né? Mas isso também fomenta a questão da desobediência aí das normas, né, do CREA e tudo mais, né? Com certeza. Ellen, a gente está chegando aqui ao final do nosso tempo, né? Eu agradeço demais, viu, a sua presença, pela disponibilidade de tempo. Foi uma conversa muito agradável, muito esclarecedora, né? E assim, eu queria passar para você fazer as suas considerações finais, né? O que você poderia deixar de recado aí para essa moçada que está passando? Ellen? Oi. Sim. Pode fazer as suas considerações finais. Certo. Eu agradeço pelo convite, foi muito legal. Confesso que ainda estou nervosa, mas estava muito mais antes. Mas foi muito legal, assim, esse bate-papo. Eu acho que para o pessoal que está se formando, eu diria para não desistir. Encara todos os desafios que aparecerem. A profissão, ela é muito maravilhosa, é muito legal trabalhar com engenharia ambiental. Eu estava comentando mais cedo, eu trabalho, tem semana que eu trabalho de domingo a domingo, mas por vontade, porque eu gosto, porque eu quero fazer uma diferença, é realmente porque eu gosto, porque eu sou apaixonada. E quando a gente trabalha com paixão, trabalha com aquilo que a gente gosta, você nem percebe que é trabalho. Para mim, é como se fosse diversão. Todos os dias eu saio de casa para me divertir. Exatamente. Apesar dos pesares, apesar de terem os machistas, enfim, isso são pequenas coisas dentro de tudo aquilo que a gente faz e é muito bom. É verdadeiramente muito bom. Exatamente. Não, muito legal. Juntar o útil ao agradável, né? Exato. Bom, então eu vou passar a palavra aí para os organizadores, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né? Então a gente está disponível aí. Gente, esse bate-papo foi muito bom. Eu, como graduando em engenharia ambiental, me senti muito inspirada por uma mulher engenheira ambiental e tá tão, sabe, é um exemplo para mim. Que bom. Nós tivemos muitas perguntas nesse evento, mas antes de passar para elas, eu vou colocar a palavra-chave. A palavra-chave é mercado de trabalho. Voltando a falar para os novos congressistas, se atentem à palavra-chave, se atentem ao preenchimento do formulário de checkout. Nós vamos mandar mais uma vez nós vamos mandar agora, né, o link do questionário para que vocês respondam com muita atenção, porque é através dele que vai depender o certificado de vocês.
Agora, passando para as perguntas. A primeira pergunta que a gente teve foi da Amanda Barreto, e ela comentou, essa eu creio que seja para Ellen. Você mencionou a dificuldade econômica e política da construção dessa modalidade viária. Como você vê o cenário futuro, uma vez que a economia se tornou mais frágil nesse período de pandemia? Então, a ferrovia, ela é uma oportunidade, na verdade, né? E o que a gente vê do governo é um interesse realmente em investir. Agora mesmo saiu uma concessão para a Vale de uma ferrovia que eles estavam sem decidir se iriam conceder ou não, justamente por entenderem que investir em ferrovia é reduzir o gasto com rodovia. E isso, mesmo nessa questão de a gente tirando a parte ambiental e levando em consideração só a questão econômica mesmo, para o governo vai ser viável, não só viável, vai ter uma questão vai ter uma redução nos custos para transporte, investindo em ferrovia e reduzindo os gastos com rodovia. Tá mudo? Ai, gente, desculpa, mas eu agradeci a Ellen pela resposta e falei que vou fazer a próxima pergunta. Quem fez essa é a Dariane Gomes, e ela perguntou para o professor Hugo. Como o senhor vê o papel dos funcionários públicos, principalmente professores voltados à academia, e como eles podem auxiliar no melhoramento social e econômico do país? Certo. Eu acho que a questão do funcionário público, né? Ele, como é um agente público, né? Ele tem que estar atuante nas frentes, né? Então, por exemplo, questões como essa que a gente está fazendo aqui já é uma oportunidade, né, de esclarecimento do público em geral, né? Então, eu acho que a informação, né, ela leva ao entendimento da sociedade, né? E eu acho que essa questão social e econômica do país, ela carece muito de informação, né? A informação que está sendo passada atualmente, ela é uma informação com viés, né? Uma informação que ela está sendo construída de uma forma muito errática, né? Por assim dizer. Então, a busca por uma informação mais equilibrada, uma informação bem acessível, né, para as pessoas, ela vai contribuir na questão social e econômica do país, porque, em geral, né, essas pessoas elas vão começar a cobrar, né, das instituições que elas cumpram o seu papel na sociedade, né? Certinho, professor. Agora, a Milene Nunes, ela fez duas perguntas. Como as empresas voltadas à área ambiental estão agindo neste período de pandemia, e quais responsabilidades ambientais a empresa deve assumir em caso de desmatamentos? Eu acho que a Ellen poderia responder essa, né? Tá. Nós temos duas empresas de construção. A obra ela é terceirizada. A gente contratou empresas para execução dessa obra. As nossas empresas que estão executando a obra, todas elas criaram protocolos. Inclusive o protocolo foi aprovado pelo Ministério do Trabalho, exatamente para reduzir as chances do pessoal ficar doente. Não que não ocorra, porque, infelizmente, o Covid, ele é altamente contagioso, né? Mas assim, dentro mesmo da nossa equipe de trabalho, e aí eu falo de toda a equipe transnordestina e das contratadas, sempre que ocorre a menor chance da pessoa ter qualquer problema com o vírus, ela é afastada, ela fica em casa até que a gente possa, sempre com acompanhamento, até que se confirme se tem ou não tem. Mas é isso, assim, o pessoal tá sempre atento, foram criados protocolos para que a gente consiga tanto continuar com o nosso trabalho, porque como empresa de logística a gente não pode parar,
mas também para que todo mundo fique bem. Agora, a outra pergunta dela é... Quais responsabilidades ambientais a empresa deve assumir em caso de desmatamento? Assim, no nosso caso, a gente não tem nada relacionado a desmatamento. O que a gente tem é uma supressão para a implantação da ferrovia, mas isso é licenciado. Normalmente, se tem uma empresa, aí eu não sei, ela não deixou claro se seria um desmatamento irregular ou um desmatamento regular, que seria uma supressão, mas a gente, no nosso caso, a gente faz supressão porque a gente precisa implantar ferrovia, mas isso é licenciado e é reportado ao IBAMA, sempre que feito. No caso de uma supressão sem licença, que aí normalmente deve ser feita uma denúncia, né? E aí tem que se entender de quem seria a competência dentro dos órgãos fiscalizadores. Às vezes a denúncia pode ser estadual, municipal ou federal. Exatamente. Eu acho que tem essa questão aí do desmatamento, né? Tem que ficar muito claro, assim, né? Que a supressão, né, legal, ela é uma coisa, né? O desmatamento é outra. Desmatamento é ilegal, né? E se a empresa comete um desmatamento, e aí a gente poderia, sei lá, colocar uma empresa agrícola que foi lá no Amazonas, né? E fez um desmatamento para poder colocar grãos, né, em uma determinada área. Isso é ilegal. Né? Ou então, por exemplo, os grileiros, né, que vão lá e desmatam não sei quantos hectares para poder colocar uma criação de gado. Né? A gente tem um caso recente em Goiás, lá na Chapada dos Veadeiros. Exatamente. Né? Então, assim, isso é crime, é ilegal. Agora, exatamente. A supressão, ela é uma retirada de vegetação, né, que é legalizada, né? Então, assim, são coisas diferentes, né? Em contrapartida, você licencia, e a partir do momento que você licencia, você tem que pagar uma compensação ambiental por aquilo que você vai suprimir e fazer um plantio compensatório. Então, dentro daquela área que você vai suprimir, você tem que plantar em uma outra área, e normalmente isso é feito dentro de parques. Exatamente. Muito boa essa diferenciação entre desmatamento e supressão. Eu mesma não sabia que existia essa diferenciação. E mais uma pergunta. Essa é do Gabriel. Ele perguntou quais as dificuldades de ter uma equipe de serviço tão variada, uma vez que nem todos os colaboradores conseguem seguir o andamento da obra. Creio que seja para ela. Assim, não é só a equipe que é variada, assim, o trabalho, ele também é variado no dia a dia. Na ferrovia, nada é receita de bolo. Todo dia é um dia novo. Você não repete os seus dias. O bom de se ter uma equipe variada, eu costumo falar com os meus meninos, que todo mundo tem ideias, porque a gente não trabalha num esquema de eu sou chefe e vocês fazem o que eu digo para fazer. A gente trabalha todo mundo junto. E trabalhando todo mundo junto, todo mundo tem ideia. E diariamente a gente está melhorando, diariamente a gente está evoluindo. E se fosse todo mundo com a mesma formação, às vezes a gente não teria essa mesma diversidade e essas mesmas oportunidades de evoluir diariamente. Só pegando um gancho aí na resposta da Ellen, né? A gente tem que, às vezes, entender que os problemas, né, eles são interdisciplinares, né? Eles têm uma característica que é interdisciplinar, e essa interdisciplinaridade, ela necessita, né, de ideias divergentes, né, ideias diferentes, né? Se a gente for pensar, por exemplo, numa grande obra igual é uma ferrovia, certamente ali a gente vai ter problemas relacionados à sociologia, né? E você vai ter a parte do engenheiro, mas você também tem problemas sociológicos, da psicologia, de outros ramos, né? Que às vezes a gente não consegue visualizar explicitamente essa integração, mas ela existe, ela está ali, né? Com certeza.
Sim, muito, muito bom. Tem uma última pergunta, essa é a última, é da Dariane, e ela perguntou: quais atitudes podemos tomar para diminuir a disparidade entre gêneros? Fica à vontade, Ellen, como representante. Eu, sinceramente, também queria saber. Eu não sei te dizer, assim, o que. Diariamente eu tomo pequenas atitudes, sabe? Às vezes eu estou explicando alguma coisa e vem um cara e quer me explicar o meu trabalho. Quando eu estou com mais paciência, eu escuto. Quando eu não estou, eu falo, cara, você formou onde? Mas é isso. Eu acho que a gente só não pode deixar passar em branco. Sempre que tiver a oportunidade, dizer: ei, você conhece sobre o machismo? Você conhece? Porque as pessoas precisam entender que elas fazem isso. Muitas vezes eu percebo que nem é por maldade, eles nem percebem, mas porque tá ali, é da sociedade. E eu acho que o mais importante é isso, é a gente sempre buscar, principalmente para os rapazes mais velhos, que esses são os mais difíceis, explicar esses conceitos que para eles é novidade, na verdade. É. Atualmente, Pode ficar à vontade, Maria Eduarda. eu ia falar que atualmente essa questão de gênero vem sendo muito discutida em todos os lugares, de todos os gêneros, né? E eu acredito que realmente o reconhecimento, você reconhecer que você está tendo uma atitude machista ou uma atitude que não está sendo correta com o seu colega de trabalho, é a principal degrau para a gente chegar num nível em que se iguale, né? Ou senão, pelo menos, chegue perto disso. Acredito que na minha geração, que esteja um pouco diferente da sua, assim, de agora, né? Quando eu formar. Mas é isso. Eu espero que mude um pouco. Não, vai, com certeza vai mudar. Quando eu digo que é muito difícil, é porque a relação, principalmente dentro de uma empresa, você tem que tomar muito cuidado, porque eu costumo dizer que lá vem de novo essa história de eu não tenho colegas de trabalho, eu faço amigos no trabalho. Então, eu me preocupo com todo mundo. Se a pessoa não está bem, eu não peço para ficar trabalhando, eu falo, vá para casa, quando você estiver melhor, você vem. Então, assim, e dentro dessa ideia, a gente para pensar que um colega, às vezes, é um macho escroto, mas ele nem percebe. E nem era a intenção dele, é porque é cultural. Principalmente o pessoal da minha geração, o pessoal da minha idade, isso é cultural, ser macho escroto. E aí é complicado, porque você tem que ter muito tato em explicar para a pessoa que ela está sendo macho escroto, e ao mesmo tempo dizer que ok, que você não quer mais aquilo, mas que você entende. E é muito complexo, mas eu acredito que as futuras gerações vão tirar isso de letra. Tomara. Eu só ia dizer assim, né, que esse problema, né, é um problema estrutural da sociedade, né? Da mesma forma que a gente tem o racismo, né, a gente também tem essas atitudes misóginas, né? E assim, infelizmente elas vêm sendo, né, acirradas, né, por diversas questões, né? E infelizmente a gente observa muito isso, né, nas empresas, né? E não só em empresas, né, em diversos setores da sociedade, né? Eu penso que, no caso da pergunta da Dariane, né, as mulheres elas têm que ser combativas. Elas já estão sendo, né? A luta, ela não veio de hoje, né? Ela vem desde a década de 50, né? Uma luta árdua das mulheres para assumir a questão do voto e tudo mais, né? E essa luta ela vem sendo combatida, né? E eu acho que de lá para cá, muita coisa já foi melhorada, né? Mas muita coisa pode melhorar e deve Sim. melhorar, né? Porque a gente vai entrar numa época praticamente, numa época da tecnologia 4.0, né? Na era da inteligência artificial, e a inteligência será que vai continuar sendo só artificial? E a inteligência humana, será que vai melhorar ou não? Né? Principalmente Então, emocional, né? Por favor. exatamente, exatamente.
Temos mais perguntas? Não? Não, as perguntas acabaram já. Foi sensacional esse bate-papo, esse finalzinho, então, fechou com chave de ouro, muito bom a gente debater, eu acho essencial a gente debater esses temas, principalmente, assim, no nosso meio da engenharia, que é o meio tomado, assim, por tantos homens, né, a gente quase não vê mulheres, e ter a Ellen aqui representando a gente, contando a história de vida dela e a carreira dela, assim, dessa forma, tendo um cargo na empresa, assim, tão alto, assim, né, e com a história de vida dela, e nos inspirando, e dando esperança, nossa, foi fenomenal. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao penúltimo dia do quarto Se Liga. Agradecemos imensamente a participação de cada um de vocês que estão compartilhando desse momento conosco. Aproveitamos para agradecer novamente a Ellen e ao professor Hugo. Ótima palestra novamente, eu não tenho nem palavras, trazendo para a gente aí projeções do mercado, principalmente por esse período conturbado que a gente está vivendo. Novamente, ter ouvido a Ellen, juntamente com o professor Hugo, sobre a carreira de vocês, traz esperança e grande inspiração para a gente em questão de carreira, em questão de humanidade e afins. Queremos agradecer também, com grande agradecimento, a nossas intérpretes, a Rayane e a Ellen, por nos ajudarem a tornar o nosso evento possível e acessível para todos. Muito obrigada, meninas. Agradecemos também aos nossos apoiadores e parceiros que foram fundamentais na organização e divulgação do evento. Então, pessoal, encerramos aqui o penúltimo dia do Se Liga. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. O Instagram da LIC de processamento é lagpro.ufg, ou podem estar também em contato pelo e-mail da organização do evento. Esperamos que tenha sido de grande aproveitamento para vocês. Obrigada e até amanhã, no último dia de evento. Até mais. Até mais, obrigada. Obrigado a todos, boa noite.